pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 2 de setembro, nós estamos vivendo este mês da Bíblia, refletindo sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Somos um em Cristo Jesus. Hoje nós vamos conhecer a problemática da carta. Paulo, nos versículos 6 a 10 do capítulo 1, apresenta então o seu incômodo, aquilo que o faz escrever esta carta aos Gálatas. Vamos então preparar nosso coração para acolhermos a palavra que hoje será proclamada para nós pelo Fernando Ferreira Lima de Ubá. Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Ouçamos a canção que a Elzinha nos preparou e a seguir o texto bíblico da nossa meditação de hoje. Tua palavra é luz no meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Selma Rodrigues, Cebi Volta Redonda, Sul Fluminense. Paróquia São Sebastião, Volta Redonda, Rio de Janeiro. A palavra de Deus ocupa um lugar central na nossa vivência comunitária, em nossa paróquia e também no CEBI, Centro de Estudos Bíblicos. Acompanhamos escolas bíblicas, eu e o meu esposo, Valdeci de Oliveira Biro. Nós somos facilitadores do CEBI Volta Redonda, com escolas bíblicas na nossa paróquia e também na paróquia Santo Antônio, em Volta Redonda. No período de pandemia, estamos fazendo os nossos encontros online. Estamos agora com o estudo dos círculos paulinos, a partir da leitura popular da Bíblia, e também compreendendo a hermenêutica dos círculos bíblicos na Epístola de Gálatas, usando uma linguagem simples para que o nosso irmão possa compreender. Enviamos também via WhatsApp para todos os grupos de estudos bíblicos e outros grupos que o CEBI Volta Redonda acompanha ou faz parte, o Evangelho do Dia, a reflexão, a leitura orante do dia, a reflexão do Frei Gilberto e outros devocionais específicos de cada tempo litúrgico, para em média 625 pessoas diariamente. E também temos um programa de rádio, o programa Palavra e Mensagem, na Rádio Sintonia do Vale, a rádio da Diocese Volta Redonda. Este programa é o programa que coloca a Bíblia no centro da roda das discussões. Trabalhamos os textos bíblicos, primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho, numa linguagem popular, com a leitura, o contexto, o texto, o pretexto e a hermenêutica dos textos bíblicos. Nestes versículos, Paulo indica a problemática da carta, a sua indignação pelos Gálatas se deixarem levar pelos argumentos de pessoas que os confundem
e distorcem o Evangelho de Cristo por ele pregado. A inconstância dos Gálatas causa-lhe tal indignação. Isso já nos leva a pensar como nós também tantas e tantas vezes somos inconstantes na fé. Facilmente nos deixamos levar por falsas promessas, por falsas pregações, por argumentos que simplesmente nos afastam do projeto de Jesus Cristo. Paulo diz que os Gálatas abandonam aquele que os chamou mediante a graça. Paulo não está se referindo a si mesmo, mas a Deus, a Cristo, que os chamou. É Deus quem chama. É a consciência do chamado de Deus. Na pregação do Evangelho, quem chama é Deus, quem convoca é Deus. E tantas vezes nós somos tentados a colocar seres humanos no lugar de Deus. Por isso Paulo insiste muito nisto, que a sua vocação não é por chamado humano, mas divino. É Deus quem o chamou. E assim também todo pregador deve estar consciente disso, que prega em nome de Deus, não em seu próprio nome. É Deus que precisa ser conhecido, amado, engrandecido, e não o pregador. Os que sugerem um evangelho diferente são chamados por Paulo de anátemas. Anátema é aquele que deve ser excluído da comunidade. Ele faz mal à comunidade. Como um tomate podre no meio dos demais, vai empodrecendo todo mundo. É assim que Paulo trata, então, aqueles que são inimigos do anúncio do Evangelho. Por falar em Evangelho, Paulo é o primeiro no Novo Testamento a usar esta palavra, Evangelho. Ela era uma palavra usada nos meios imperiais para anunciar o nascimento de um herdeiro do trono ou uma vitória em uma determinada guerra ou uma conquista militar. Isto era o Evangelho. E agora, então, ele é usado para anunciar próprio Cristo. Ele é o Evangelho. O seu nascimento, a sua vitória sobre a cruz, a ressurreição, é o Evangelho. Paulo, então, irá usar muito esta palavra para designar a vitória do Cristo, que ele está acima de qualquer império, de qualquer poder. O Evangelho é o nascimento e a vitória de Cristo. Então, Paulo sustenta que a origem da sua vocação é divina, não é humana. Que nós também possamos pensar sobre a origem de nossa própria vocação. Quem nos chama é Deus. Será que de fato nós estamos conscientes disso? Estamos respondendo a esse chamado de Deus? Ao final do texto de hoje, Paulo se identifica como servo de Cristo. Ele não quer agradar a homens, ele quer agradar a Deus. E agrada a Deus aquele que cuida bem do ser humano, aquele que ama, aquele que serve. Por isso, servo. Ser servo de Cristo é ser servo dos pequenos, dos simples, dos pobres, pois ele mesmo diz, quando fizerem algo para um dos pequeninos, é a mim que estarão fazendo. Paulo é servo de Cristo, que nós também possamos cada vez mais servir a Cristo com nossa vida, com nosso testemunho. Para terminar, Paulo não nomeia esses que vêm de fato atrapalhar o trabalho da missão, mas são aqueles que nós podemos chamar de judaizantes, grupos judeus que querem que todos aqueles que se convertem ao Evangelho, de modo particular os pagãos, que sejam submetidos à circuncisão, à observância da lei, sobretudo as prescrições relacionadas à identidade judaica, como o repouso sabático, as leis de alimentação e também as festas anuais. Paulo vai dizer que não é necessário isso, que para aderir a Cristo é preciso, de fato, segui-lo, amar, tomar sua cruz, que nós possamos cada vez mais aderir verdadeiramente a Cristo, porque é Ele que de fato
nos chama à vida. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos então ouvir mais um relato de um irmão que vem contar a sua trajetória com a Palavra de Deus, a Bíblia em comunidade. E faço o convite para que mais pessoas enviem para nós relatos de experiências de Bíblia em comunidade. Que beleza, Selma! Quanta atividade com a Palavra de Deus. E é isso mesmo, a gente precisa semear, levar a palavra a tantas e tantas pessoas. Não é mesmo, Farinhada e Eliane? Agora é com vocês. Olá, Frei Gilberto, paz e bem, queridos irmãos e irmãs. Frei Gilberto, é bacana demais ver nessa carta aos Gálatas a consciência que Paulo cria e alimenta em si mesmo sobre a origem da sua missão. Ele é o servo. Diferente de muitos líderes religiosos daquele tempo que se diziam ungidos por Deus com a intenção de serem agradados, bajulados, acumularem riquezas, Paulo se assume como servo de Deus, está a serviço do outro, a serviço da comunidade. E como servo, sua missão é cuidar. Cuidar para que ninguém desanime diante das dificuldades da vida, diante das perseguições e para que ninguém passe necessidade. Paulo injeta nas comunidades um espírito novo que tem a força vital no Cristo ressuscitado libertador. Como líder de comunidade, Paulo suscita o espírito do cuidado. E muito bacana no exemplo de vida hoje, né, no testemunho, esse cuidado que se tem com as comunidades, que o CEBI promove, né, através dos grupos de reflexões, dos grupos de formação. Muito bacana. O que você acha, Farinhada? Eliane, bom dia Frei Gilberto, bom dia comunidade de fé que está rezando com a gente na manhã. Todas as vezes que eu leio as cartas de Paulo, me lembro do profeta João Rezende, né, que é um profeta do nosso tempo. Ele fala assim, ó, você líder de comunidade, você coordenador, coordenadora, você é Paulo, né? E eu pergunto, né, nós nos tempos de hoje, nós estamos tendo esse cuidado com as nossas comunidades, de saber se tem pessoas necessitadas. Por exemplo, nesse tempo, né, Eliane, que nós estamos lutando pelas vacinas, tem algum idoso que ainda não vacinou, né, tem alguma pessoa que precisa do nosso acompanhamento. Isso é vida de comunidade. Alguém que está passando fome, alguém está que está passando fome. E Paulo atende então esse chamado e vai fazer esse chamado, né, viver a sua vida e doar a sua vida a esse chamado. Nós também somos chamados a viver o Gálatas nos tempos de hoje nas nossas comunidades. Vem, eu te chamo, vai, eu te envio. Vem, eu te chamo, vai, eu te envio. Rumo ao mundo novo, levar o meu povo. Rumo ao mundo novo, levar o meu povo. Eu te gerei, te escolhi, tu és profeta, pois vai falar, e não tenhas medo, vou te inspirar, e não tenhas